Valeu, pessoal. Bom evento. Valeu, pessoal. Bom evento. Boa noite, pessoal. Todos nos ouvem? Respondam aí no chat. Boa noite, pessoal. Todos nos ouvem? Respondam aí no chat. Boa noite, pessoal. Vamos dar, então, início à nossa primeira live da TATUS. Gostaria de dar as boas-vindas a todos. Gostaria de pedir que todos aqueles que tenham dúvidas, sugestões, comentários, o façam pelo chat. Gostaria de convidar a todos para assistir essa sessão e que hoje contará com a presença de Dr. Marcos Salles, Dr. Vini Vater, e comigo discutindo hoje 3 casos onde utilizaremos o POCUS na conduta de casos comuns do dia a dia. Com a presença de Dr. Marcos Salles, onde a utilização do POCUS vai ser de fundamental importância tanto na conduta quanto na decisão terapêutica, quanto no prognóstico dos pacientes. Vamos começar aqui a projetar alguns dos nossos slides. Vini, Marcos, vocês conseguem ver bem aí meu slide? Perfeitamente, Fábio. Sim, Fábio. Então, antes de falarmos especificamente dos casos clínicos, de entrarmos na discussão deles, é importante a gente ter um rememoramento histórico. Laennec, quando inventou o estetoscópio em 1819, ele jamais imaginaria que talvez ele fosse revolucionar a medicina. No entanto, apesar de um invento inicialmente tão simples e que poderia ser popularizado, ele não foi tão bem reconhecido ou bem recebido pela comunidade científica da época, chegando a ser questionado se teria, então, utilidade, se isso poderia ser reproduzido futuramente, porque apesar de ter um racional teórico muito bom, talvez fosse difícil ser aplicado, porque o treinamento
poderia dificultar o acesso do médico e talvez não ter desfechos satisfatórios para o paciente. Veja que isso aconteceu em 1819, e ao longo do tempo, o estetoscópio ele desenvolveu-se, ele modificou de forma, a tecnologia foi incorporada e chegou-se hoje em dia aos ultrassons de bolso. E hoje em dia a gente tem não mais questionamentos a respeito do estetoscópio, mas se o estetoscópio está hoje para ser substituído pelo ultrassom de bolso. A questão principal não é criar uma briga entre o estetoscópio e o ultrassom. Talvez muito se fale na literatura querendo dicotomizar, ou é um esteto, ou é um pouco a ultrassonografia point of care que vai ser a dona da verdade. Hoje, o que a gente sabe, o que se recomenda é que a ultrassonografia point of care, ou seja, a insonação, ela seja reconhecida como o quinto pilar, ou seja, ela conjuntamente com a ausculta e com os demais componentes do exame físico, como a inspeção, a palpação e a percussão. E não apenas 4 pilares, onde a insonação derrubaria a ausculta pulmonar, cardíaca de abdômen. Por isso, a gente precisa evoluir, incorporar novas ferramentas que vão trazer que vão trazer, nos ajudar no dia a dia, trazer benefício, ajudar no desfecho e na conduta dos pacientes. Elas são bem-vindas, elas devem ser incorporadas. E a gente jamais deve ficar refém daquela frase que diz que assim, eu sempre fiz assim, então não estou apto a mudanças. Essa talvez seja uma das frases mais perigosas da medicina. Então a gente tem que estar aberto a mudanças, saber reconhecer quando ela é importante, saber criticar e não simplesmente receber informação como pura verdade, e ter um bom senso crítico e saber quando devemos utilizar tal ferramenta. Então é justamente por isso que fizemos essa sessão, onde a gente vai utilizar, baseado em 3 casos clínicos, a gente vai ver se o POCUS pode nos ajudar, se ajudaria no dia a dia de qualquer um de nós nessas situações. Ok? Então vamos lá, senhores, vamos começar a discussão dos nossos casos clínicos. Peço para que Priscila, nossa estudante, ela vai controlar aqui as nossas dúvidas, ela vai nos comentar, nos informar a respeito de dúvidas ou comentários, porque a gente não está conseguindo visualizar aqui o chat, a gente está vendo só a nossa apresentação. E, ao final, vamos sortear 2 livros de ultrassonografia em emergência, certo? Então, peço que todos participem, interajam bastante, porque isso vai ajudar bastante na dinâmica da nossa apresentação, ok? Vamos, então, para o nosso primeiro caso clínico. Então, paciente masculino de 76 anos de idade, hipertenso, ex-tabagista, portador de DPOC, em uso de O2 domiciliar. Vem em tratamento há 3 meses para um câncer de pulmão. Ele foi admitido na unidade de emergência com dispneia aos mínimos esforços e que vem progredindo há 15 dias. Refere ainda uma tosse produtiva e secreção amarelada. Nos últimos 15 dias, ele procurou a unidade de emergência por 2 vezes, com um quadro bastante semelhante, sendo aumentadas as doses dos broncodilatadores e introduzido antibiótico-terapia empírica. Ele vinha usando azitromicina há 4 dias. De medicações de uso regular, ele faz uso de beta-agonista inalatório de longa ação, corticoide inalatório, amlodipina para hipertensão, faz uso do O2 domiciliar e faz também o tratamento quimioterápico com carboplatina e paclitaxel. Ao exame físico da admissão, esse paciente encontrava-se com ponto de ancoragem, utilizando musculatura acessória e não tolerando o decúbito. A pressão do paciente era de 150/80, tinha uma frequência respiratória de 35 incursões por minuto e uma frequência cardíaca de 92 batimentos por minuto. Estava saturando 88% em ar ambiente. Ele não trouxe o oxigênio que ele utilizava de casa. O aparelho respiratório apresentava um murmúrio vesicular difusamente reduzido, com sibilos expiratórios difusos e crepitações em 2/3 inferiores de ambos hemitórax. A ausculta cardíaca, ele apresentava bolhas hipofonéticas em 2 tempos e trazia consigo um raio-x de tórax realizado há 2 dias, quando esteve na emergência pela última vez. Este era o raio-x que ele trazia, onde a gente vê uma área cardíaca de dimensões normais e a gente observa áreas de consolidação em todo o parênquima pulmonar, tanto à esquerda
contra o à direita, que na tomografia que ele já tinha previamente eram os mesmos achados que correspondiam aos achados tumorais desse indivíduo. Diante desse quadro de um paciente grande tabagista, hipertenso com dispneia, com clínicas de descompensação de DPOC nos últimos 15 dias, com piora progressiva da dispneia, diante desse caso, a gente tem que pensar de onde vem. Será que tem outro sítio de origem da dispneia ou é exclusivamente pela descompensação do quadro pulmonar? O que é que está levando esse paciente a ter idas frequentes à emergência? Então, será que a gente tem um quadro de DPOC descompensado por um ITR, por um outro achado que às vezes é deixado passar, como um pneumotórax secundário, a própria doença pulmonar obstrutiva crônica? Será que seria a progressão da neoplasia de pulmão ou a oclusão de um brônquio causado por neoplasia central? Seria um caso de hipertensão pulmonar crônica descompensada ou até de uma embolia pulmonar em um paciente com DPOC? Ou o paciente poderia ter um quadro de insuficiência cardíaca de novo? É importante que este paciente ele pode ser admitido em qualquer unidade, pode ser uma unidade hospitalar, pode ser apenas numa UPA, pode ser numa clínica que apresente uma emergência pequena, e a gente tem que ver se esse paciente vai ter ou não acesso imediato a uma unidade de terapia intensiva. E os cuidados a serem adotados a esse tipo de paciente vai depender muito do local e da estrutura que a gente tenha. Então, esse paciente, inicialmente, nas melhores condições, se o paciente estiver numa unidade que dispõe de tudo, ele vai precisar de um acesso venoso, com certeza ele vai ser instituído uma ventilação não invasiva, será submetido a uma nebulização composta, utilização de corticoide venoso, solicitado o laboratório e um novo raio-x do tórax, certo? Até aí, tudo tranquilo. Isso pode ocorrer normalmente em toda e qualquer unidade de emergência. Mas recentemente foi publicado em 2021, no Annals of Internal Medicine, o uso apropriado do POCS, ou seja, da ultrassonografia point of care, em pacientes com dispneia aguda em emergências ou em cenários de pacientes internados, mostrando que a utilização do POCS nesses pacientes pode ajudar e pode chegar a um diagnóstico precoce muito mais rápido, adotando, portanto, com condutas adotadas de maneiras mais precoces. Esse estudo, melhor, esse guideline, apesar de ser baseado em alguns estudos, eles ainda não trazem desfecho de mortalidade da utilização do POCS ainda a curto prazo. No entanto, mostrou que o tempo de espera em emergência, o tempo de instituição de medicação mais precoce, acabou sendo mais precoce, quando utilizava o POCS na identificação da causa da dispneia, principalmente em pacientes com quadros mais complexos e com múltiplas patologias. Então, neste caso especificamente, nesta ida à emergência, esse paciente teve acesso a um médico que conseguia fazer um POCS. Não tinha na unidade, mas esse médico tinha um ultrassom de bolso. Então, ele decidiu fazer um ultrassom de pulmão desse paciente. Como? Ele utilizou o protocolo Blue. O que é o protocolo Blue? O protocolo Blue é aquele onde a gente insona pelo menos 3 pontos do pulmão à direita e à esquerda, chamado Blue Point 1, que é o ápice, Blue Point 2, terço médio, e os plebs, que são os pontos mais baixos, próximos ao diafragma, para a gente tentar identificar o tipo de perfil que esse pulmão pode apresentar. E o que foi visto nesse paciente? Vejo que do lado direito e do lado esquerdo, o que a gente observa é uma movimentação normal da pleura, portanto, a gente exclui presença de pneumotórax nesses sítios pesquisados, e a gente chama bastante atenção a presença de grande quantidade de linhas B, ou seja, isso sugere a presença de transsudados, sugere a presença de edema intersticial. Portanto, a gente tem o chamado perfil B do protocolo Blue. Existem alguns tipos de perfil. O perfil A, onde é o perfil aerado, é aquele indivíduo cuja dispneia pode ser causada por um DPOC descompensado ou por um pneumotórax. As linhas B, que são por conta de congestão, e as linhas C, que são associadas à congestão. Portanto, esse paciente preenche claramente os critérios de linhas B, portanto, de um provável edema pulmonar. E de onde viria esse edema pulmonar? O paciente não trazia consigo nenhum histórico de cardiopatia. No entanto, já que eu tenho um POCS à mão, eu posso avaliar a função cardíaca desse indivíduo. E foi feito utilizando o protocolo FATE. O protocolo FATE, na verdade, ele é apenas as janelas básicas ecocardiográficas a serem utilizadas para a identificação de condições ameaçadoras à vida. E quais seriam essas janelas? A janela paraesternal eixo longo,
janela parasternal eixo curto, o apical 4 câmaras e o subcostal. Neste indivíduo, o que é que foi visto? A gente vê aqui que no parasternal longitudinal a gente tem cavidade ventricular praticamente de dimensões normais, um átrio esquerdo que parece maior quando a gente compara aqui com o ventrículo direito e com a aorta, só que nitidamente a gente vê uma disfunção sistólica de grau grave, a gente vê uma hipocinesia de todas as paredes. Observe que no eixo curto a gente praticamente não vê nenhuma modificação significativa do tamanho da cavidade da sístole para a diástole. A mesma coisa a gente observa aqui no apical 4 câmaras. Veja que esse exame, a qualidade das imagens não são as melhores. Esse paciente foi feito sentado, lembra que esse paciente não tolerava o decúbito. Mesmo assim, a despeito de toda a dificuldade, a gente conseguiu adquirir essas imagens e chegar a um diagnóstico. Veja, uma veia cava bastante dilatada, mais uma vez corroborando os achados de uma dispneia associada, portanto, a uma congestão pulmonar, a uma disfunção sistólica ventricular, que era desconhecida do paciente previamente. Essas são as janelas que a gente vê do protocolo FATE, portanto, utilizando a janela subcostal, paraesternal, eixo longo, eixo curto e apical. Neste caso, portanto, então, foi mudado completamente a linha de terapêutica do indivíduo. O paciente saiu de um quadro de um provável DPOC descompensado, atribuído provavelmente a uma progressão da doença ou até o quadro neoplásico, e agora passou a ser tratado não só para o problema pulmonar, como também para um caso de uma cardiopatia descompensada, de uma insuficiência cardíaca aguda, de novo, com causa ainda a ser esclarecida, sendo um grande culpado a ser investigado a possibilidade de cardiotoxicidade pelo uso dos quimioterápicos. Portanto, o POCUS tem grande papel na investigação da dispneia aguda na emergência. Ele é modificador de conduta, ele pode prevenir reinternação, porque esse paciente pode sair agora tratado para insuficiência cardíaca, sem, portanto, ter uma nova descompensação a curto prazo. E no que diz respeito ainda à melhora de mortalidade, os trabalhos ainda vão precisar de um N maior para poder chegar a esta conclusão. Mas o que se sabe é que a realização do POCUS, quando muito bem indicada, melhora do diagnóstico, tem uma acurácia melhor no diagnóstico, chega-se mais precisamente e mais cedo a esse diagnóstico, portanto, instituindo a conduta de maneira mais precoce. Bom, com relação ao nosso primeiro caso, qualquer dúvida, sugestão ou comentário, peço que vocês enviem no chat e a gente vai retornar esse primeiro caso ao final da sessão, ok? Vamos então agora ao nosso segundo caso. Dr. Marco André Salles. Marco, seu microfone está aberto? Boa noite, pessoal. Nós temos aqui uma paciente feminina, 78 anos, hipertensa, diabética, renal crônica dialítica, que encontra-se internada em UTI devido a um quadro de choque séptico de foco abdominal, por uma colestite. No terceiro PO de colestectomia, paciente em ventilação mecânica, em uso de metronidazol e piperacilina mais tazobactam, necessitando de altas doses de drogas vasoativas, com APA de 6x3, frequência cardíaca de 108 e apresentando múltiplas extrasístoles polimórficas ao monitor, com o quadro de choque evidenciado, a saturação não conseguia nem se detectar, não tinha curva. Então, essa paciente evoluiu em parada cardiorrespiratória e o monitor mostrava essa linha, que foi confirmada como uma verdadeira assistolia, utilizando o clássico protocolo de linha reta, checando-se cabo, ganho e derivação, estava tudo ok, mas ainda assim persistia uma dúvida se eventualmente não poderia existir aqui uma fibrilação fina que a gente não tivesse conseguindo diagnosticar corretamente. Iniciadas as manobras de ressuscitação em protocolo de assistolia, sendo mantido compressões torácicas rápidas e fortes, em uma frequência de 100 a 120 batimentos por minuto, de forma a manter uma perfusão cerebral adequada e a gerar débito cardíaco. Para este paciente, foi seguido o protocolo de reanimação e a cada 5 ciclos era alternado o reanimador
a cada 3 a 5 minutos era feito epinefrina, e em um paciente em assistolia ou em atividade elétrica sem pulso, classicamente a gente precisa pensar nos 5Hs e nos 5Ts. Se a gente tem uma fibrilação ventricular, a gente precisa de um desfibrilador. Nesse caso, que a gente tem uma sistolia, a gente precisa pensar nos 5Hs e nos 5Ts. Naqueles pacientes que chegam na emergência, o ACLS não deixa isso muito claro, mas a gente procura buscar informações com a família de forma a tentar fazer esse diagnóstico. No caso em questão, a paciente estava internada e o POCUS estava disponível, pode passar o próximo, para a investigação desses 5Hs e 5Ts. É muito importante, quando a gente pensa em reanimar, ter uma equipe a postos, organizada. Aqui neste exemplo embaixo, a gente tem aqui o paciente em questão, com quem está na via aérea aqui na letra A, C, nas compressões torácicas, D, quem vai administrar drogas, e aqui na letra E, a pessoa que está responsável por fazer o eco, ou ultrassom. É importante lembrar que na reanimação, o ultrassom deve ser realizado naqueles 10 segundos após os 5 ciclos de reanimação. E nesses 10 segundos irá se adquirir uma imagem, que nesse caso a gente tem aqui o protocolo CASA, que é um protocolo clássico, que foi publicado em 2018, onde a gente pode conseguir uma imagem subcostal nesses 10 segundos, e no período que envolve a sequência da reanimação, a gente vai interpretar essa imagem. A gente pode fazer uma imagem subcostal, se a gente não tiver imagem interpretável, pode fazer uma parasternal, ou mesmo uma imagem apical. No caso em questão, a gente conseguiu aqui uma imagem parasternal longitudinal, onde a gente observa aqui no centro da tela o coração tremulando, fibrilando. Ou seja, esse paciente ele muda de protocolo, ele sai do protocolo de assistolia e vai para o protocolo de fibrilação ventricular. Outros dados que nós poderíamos encontrar nesse paciente, já que era um paciente renal crônico, que estava acamado há muito tempo, seria um derrame pericárdico importante, com efeito compressivo e que poderia ser submetido à drenagem, dilatação importante de câmeras direitas, que poderia sugerir embolia pulmonar, ou mesmo um paciente ter atividade cardíaca e não ter pulso, ou seja, ter uma pseudo-AS, uma falsa atividade elétrica sem pulso. No caso em questão, o fato do coração estar em fibrilação ventricular mudou o protocolo, o paciente saiu do protocolo de assistolia e ele vai para o protocolo seguinte, onde ele vai ser agora, quem tem fibrilação ventricular precisa ser desfibrilado. Então, ele vai para o protocolo de fibrilação ventricular, é submetido à desfibrilação. Uma dúvida que às vezes paira é quanto usar de carga na desfibrilação. Ora, se a gente não sabe, utiliza o máximo. Se for um aparelho monofásico, 360 joules. Se for um aparelho bifásico, 200 joules. É sempre a carga máxima. E nesse paciente, ele foi desfibrilado e houve mudança de conduta com a utilização do POCUS. Passo próximo. E, dessa forma, a gente consegue mudar a história de umas tantas pessoas e salvar um número grande de vidas. Era isso que eu tinha a dizer, e as perguntas e comentários a gente vai debater no final. Agora nós vamos ouvir o terceiro caso com o Dr. Willy Vater. Olá, pessoal, boa noite. Obrigado, Marcos. Obrigado, Fábio. Agora vamos falar um pouquinho de POCUS no cenário do trauma, né? Nosso terceiro caso é de um paciente do sexo masculino, 78 anos. Ele deu entrada na emergência devido a um acidente com quadriciclo, aproximadamente 8 horas. Esse paciente eu passei aqui do interior, né? Teve um tempo para esse transporte. E quando ele chegou na nossa emergência, ele tinha como queixa principal dor lombar à esquerda, que piorou desde o momento do trauma e continuou até a chegada no hospital, né? Ele foi atendido na nossa sala vermelha de trauma, onde foi realizada, então, a avaliação inicial com padrão do ATLS, né, suporte de vida avançado no trauma, e com auxílio do POCUS. De dados vitais, esse paciente tinha uma PA de 100/70,
com a frequência cardíaca de 108 batimentos por minuto, com a saturação de 96% a ambiente e uma frequência respiratória de 16 percussões por minuto. Pode passar, Fábio, por favor. Então, o POCUS ele entrou com a realização do protocolo FAST. O protocolo FAST ele é o precursor da ultrassonografia focada e ele já existe há aproximadamente 30 anos para avaliação do trauma. Desde 2004, o protocolo FAST é considerada a modalidade de escolha, a modalidade diagnóstica de escolha para a TLS. Há aproximadamente 20 anos se criou a extensão do protocolo FAST. O FAST iniciou apenas com avaliação abdominal. O objetivo é afastar líquido livre na cavidade peritoneal e líquido livre no espaço pericárdico. E, inicialmente, eram feitos 4 cortes abdominais. A gente vê esses cortes aí na imagem, né? O primeiro corte seria o corte à janela do pericárdio. O segundo corte, isso para afastar derrame pericárdico. O terceiro corte, que a gente vê em 3, seria a janela do quadrante superior direito, onde a gente vai focar no espaço de Morrison, no recesso hepatorrenal. O terceiro corte é o corte do quadrante superior esquerdo, que a gente vai visibilizar aí o recesso espleno-renal. E o quarto e último corte é o corte suprapúbico na pelve para avaliar a presença de líquido livre aí no fundo de saco de Douglas nas mulheres, né, e no recesso retrovesical nos homens. Esse é o nosso primeiro caso, né? O estudo FAST desse paciente era normal. A única imagem que nos chamou a atenção, que tornou esse estudo FAST positivo, foi nessa imagem do quadrante superior esquerdo, onde a gente via pequena quantidade de líquido no recesso espleno-renal. A gente vê aí essa pequena quantidade de líquido aí ao redor do baço, né? Essa imagem que a gente vê aí. Pode passar, Fábio, por favor. Ou então, a gente fez o EFAST e existe o EFAST por si só, já é uma extensão do FAST, mas hoje, para aumentar a acessibilidade do nosso exame, a gente tem a possibilidade de fazer um EFAST estendido. O que é isso? É a gente procurar, nos pacientes estáveis, a gente procurar a causa desse líquido livre, né? A gente pode procurar pneumoperitônio com ultrassom, e a gente avalia também espaço retroperitoneal, para avaliar a presença de hematomas. Nesse paciente, quando a gente fez a extensão do EFAST, com a avaliação do retroperitônio, a gente conseguiu ver essa massa heterogênea, né, que causa compressão do rim esquerdo. E como a gente dispunha da possibilidade, a gente tinha no serviço um aparelho high-end, né, com possibilidade de utilização do meio de contraste. Eu vou mostrar aqui aos que não conhecem ainda, mas hoje já faz... Alguns serviços da Europa também já usam o meio de contraste como extensão do protocolo FAST, o que a gente chama de Golden FAST. Pode passar, Fábio. A gente fez o contraste para aumentar a sensibilidade e tentar descobrir o que é que se essa massa seria alguma coisa vascularizada, um tumor que já tinha aí, ou seria simplesmente um hematoma. A gente vê que a massa ela não realça com meio de contraste, né? Realmente um hematoma retroperitoneal, que ele comprimia esse rim esquerdo aí. A gente vê o rim bem realçado pelo meio de contraste, né? E o importante da utilização do meio de contraste, a gente consegue ver a presença de sangramento ativo, né? Essas imagens que a gente vê aí, a gente através de método de destruição das bolhas, a gente consegue, no aparelho, saber que isso aí era apenas imagem artefatual, não existia contraste no interior dessa massa, e a gente pode afastar a possibilidade de sangramento ativo. Esse paciente ele tinha um volumoso hematoma retroperitoneal sem sangramento ativo. Pode passar, Fábio. Decidimos, então, documentar isso com a realização da tomografia também. O paciente estava estável. A gente vê aí, junto ao rim, aí no espaço perirenal posterior, a gente vê um grande hematoma.
E a gente vê que esse estudo FAST foi positivo, porque realmente esse hematoma ele extravasava também ali para a goteira parieto-cólica esquerda, né, periesplênico, por isso que não ficou restrito apenas ao espaço retroperitoneal. E com esse diagnóstico de hematoma, mas sem sangramento ativo, foi possível a gente acompanhar esse paciente apenas de forma conservadora, né? Pode passar, Fábio, por favor. Então, a gente fez a reposição volêmica, né? Fez a monitorização clínica do paciente, controle da hemoglobina e indicou transfusão, se necessário, esse paciente tem hemoglobina de 8. E a gente conseguiu simplesmente acompanhar esse paciente com ultrassonografia contrastada seriada para afastar a presença de novo sangramento, e esse paciente teve alta sem a necessidade de intervenção cirúrgica, né? Apenas monitoramento clínico. Eu achei um caso bem ilustrativo e trouxe aqui para vocês conhecerem o protocolo e assim, os desdobramentos, né? Hoje, aquele estudo FAST que a gente fazia antigamente, de apenas ver líquido na cavidade abdominal, hoje ele já é um estudo muito mais completo, né? Já fazemos cortes adicionais, já podemos avaliar o peritônio, avaliamos o tórax. O estudo FAST, que é o estudo que é a extensão do tórax, a gente usa também para afastar a presença de pneumotórax e de hemotórax, né? E com a utilização do contraste, a gente consegue avaliar melhor a lesão de vísceras maciças e também a presença de sangramento ativo, que foi muito importante nesse caso em questão. Eu agradeço a todos e esse é o caso que eu tinha para apresentar. Ou seja, com essa vantagem do EFEST, esqueci esse último slide, ele é um exame rápido, né? A gente pode fazer ele tanto no cenário do trauma, a gente pode fazer ele dentro da ambulância ou no ambiente hospitalar. É um exame preciso, é modificador de conduta, como a gente viu no caso. É um exame que pode ser feito na beira do leito, tanto inicial, quando o paciente chega no hospital, como no controle. Esse paciente em questão, os controles foram feitos no leito de UTI. E, sobretudo, a gente, pensando em pacientes do sexo feminino e pacientes jovens, idade pediátrica, em que reduz a exposição à radiação ionizante da tomografia e o risco também de nefrotoxicidade pelo meio de contraste iodado. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o nosso host aí, o Fábio, né? Pronto, vamos lá. Vamos agora discutir os nossos casos. Vamos ver. Priscila, você que faz aí o nosso controle aí, como é que está o chat? Boa noite a todos. Temos aqui uma pergunta do Igor, pedindo para detalhar um pouco mais a respeito do protocolo Blue. Perfeito, Igor. Os perfis de paciente... Deixa eu só completar, perdão, doutor Fábio. Quais são os perfis de paciente e raciocínio clínico dos achados em IRPA? Perfeito. Vamos lá, Igor. O protocolo Blue, ele foi descrito por Dr. Lichtenstein, que é praticamente o pai da ultrassonografia de pulmão. Então, a gente sempre soube que ultrassom e pulmão eram inimigos, afinal, o ar, praticamente, ele não refletia o ultrassom de volta, então a gente não conseguia gerar imagens. Só que Lichtenstein descobriu uma coisa interessante. Ao identificar artefatos causados justamente pela interface probe-ar, eu consegui identificar alguns aspectos do pulmão que poderiam me sugerir doença. Então, classicamente descrito, a gente tem os perfis A, B e C. A significa que existe ar, seja ele dentro da cavidade ou no espaço pleural. Portanto, eu posso estar diante de um pulmão aerado, normal, ou de um pulmão com pneumotórax, por exemplo. Mas o que diferencia um e outro são alguns achados importantes, como o deslizamento pleural, a presença de alguns sinais, como o lung point, ou do pulso pulmonar. O padrão de B, ele sugere um padrão úmido, ou seja, um padrão que tenha líquido, ou até que não seja líquido, pode ser até contusão, pode ser sangue, pode ser secreção, no interstício. E quanto maior a intensidade de linhas B, significa que o líquido ou sangue saiu do interstício e foi para dentro do alvéolo. Enquanto o padrão C é um padrão já consolidativo, que é um padrão mais hepatizado, o pulmão perde o papel, o seu componente de ar,
e fica muito mais com uma característica de uma estrutura de um órgão sólido. Portanto, esses tipos de padrão me ajudam a pensar na etiologia da causa da dispneia. Quanto mais eu tenho padrões simétricos, provavelmente a causa tende a ser mais sistêmica. Por exemplo, insuficiência cardíaca, um padrão de SARA. Quando eu tenho padrões alterados, em um padrão A, um padrão B em outro, eu posso pensar em algo localizado, ok? Isso faz parte sempre de um contexto clínico. Nenhum achado específico do POCUS é patognomônico de absolutamente nada quando ele está desconjunto da história clínica. A utilidade do POCUS e a acurácia dele aumenta conforme a pergunta que é feita. Então, o POCUS, ou seja, o ultrassom point of care, ele está para responder uma pergunta específica. Eu não posso fazer o POCUS e querer a resposta de uma pergunta que eu não tenho. O que mais, Priscila? Quem temos mais por aí? Pessoal, gostaria até de lembrar a todos que não nos seguem nas redes sociais, seguem a gente no @TatusMed. Depois eu vou passar aqui o slide. Para quem não conhece a nossa plataforma, o nosso site também, dá uma conferida. A gente está publicando periodicamente algumas pílulas de dicas de ultrassom point of care. Gostaria de chamar também a todos aqueles interessados em fazer o curso de ultrassom point of care. A gente está com turmas agora, outubro, novembro esgotou, dezembro a gente começou a abrir, a gente tem poucas vagas ainda para o dia 22. Quem tiver interesse, segue lá a gente na plataforma tatusmed.com.br e tira todas as dúvidas. 22 de outubro, né, Fábio? 22 de outubro. De outubro. Novembro, encerrou. O Fábio, Temos mais... fazendo aqui, já que você tocou nesse tema, uma diferenciação aí básica, porque você falou em poucos e em focos, né, só para deixar o pessoal mais a par do que significa. Quando a gente fala em POCs, a gente fala em ultrassonografia você tirar a ultrassonografia do ambiente do ultrassonografista, do radiologista e levar até o paciente. Você não leva o paciente ao ultrassonografista e sim leva a ultrassonografia ao paciente. Quando você fala que a ultrassonografia point of care ou POCs, quando a gente fala de FOCs, a gente fala em ultrassonografia focada, exatamente o que o Fábio falou. É o exame que a gente responde com sim ou não, aquele exame que a gente quer definir conduta. Então, point of care é levar o ultrassom ao paciente e o focus, a ultrassonografia focada, é você usar para responder uma pergunta específica, normalmente com um sim ou com um não. Perfeito, William. O Igor pergunta agora, quanto tempo para a capacitação de um profissional não radiologista para o protocolo Common Blue? Boa pergunta, Igor. Olha só, existem vários trabalhos na literatura hoje falando sobre o tipo de treinamento a ser feito com o indivíduo, não desde o estudante de medicina para o antes de passar pelo emergencista, pelo residente, chegando ao emergencista, ao intensivista e ao anestesista, e depois em outros cenários, como de consultório, como temos cardiologistas e pneumologistas. Tudo depende de um treinamento adequado. E tudo depende da pergunta feita. Então, assim, para um protocolo, você pode até ser treinado rápido. No entanto, às vezes não é identificar apenas as questões que são referentes ao protocolo. Tudo faz parte de um contexto. Para o protocolo Blue em si, o treinamento para a identificação dos 5 sinais clássicos de pulmão, um treinamento de 4 horas é dito como suficiente para que o indivíduo possa sair fazendo, após treinar 4 horas e ter visto pelo menos 25 exames. Então, isso é considerado o mínimo básico para que ele possa sair fazendo o exame. Temos mais uma pergunta da Juliana. Ela quer saber sobre a avaliação da função ventricular no POCUS. Qual é o método mais prático e mais reprodutível? Essa é uma pergunta de milhões. Digamos que a gente, no curso, a gente tem um módulo especificamente sobre função sistólica do ventrículo esquerdo. Então, a função sistólica ela é muito mais do que a avaliação da fração de ejeção. Todo mundo tem a ideia de que quando alguém faz um ecocardiograma, a primeira pergunta que eu quero fazer é quanto é a fração de ejeção. A fração de ejeção está longe de ser o mais importante quando a gente fala em focos. Na verdade, eu quero saber muito mais como é que está o meu débito cardíaco, função sistólica global, mais do que a fração de ejeção. Existem inúmeros parâmetros. Eu não tenho um único parâmetro melhor. No curso, a gente foca muito com relação à análise subjetiva, dando algumas dicas com relação a como isso é feito.
Então, a gente tem primeiro a análise visual, chamada eyeballing, a gente identificar as paredes, observar a mudança de área da sístole para a diástole, movimentações específicas de paredes, e aí existem inúmeros outros parâmetros a serem avaliados, desde o MAPS, que é a movimentação do anel sistólico, a onda S' do anel mitral, o cálculo do próprio débito cardíaco, do volume sistólico, do índice cardíaco. Então, parâmetros são vários. É ideal que se faça um bom treinamento para que a gente chegue a essa avaliação mais próximo da realidade. Utilizar o focus para estimar a fração de ejeção em um indivíduo não cardiologista bem treinado já se mostrou que ela tem boa correlação com um ecocardiograma convencional. Então, o papel do focus não é dizer a fração de ejeção é 42. Não, eu preciso saber se a função sistólica está boa, se está muito ruim ou se está pouco ruim. Eu consigo categorizar nesses três estratos, eu consigo manejar muito bem o paciente. Temos mais uma pergunta, doutor Fábio. Adriana solicita que o senhor fale um pouco mais sobre o sinal de pneumotórax hipertensivo. Bom, o pneumotórax hipertensivo ele é uma manifestação clínica, certo? O POCUS ele não vai dizer se o pneumotórax é hipertensivo, ele vai dizer se o pneumotórax está ou não presente, aumentar a acurácia do seu exame clínico. Então, assim, o comprometimento hemodinâmico ele é um achado clínico. É a mesma coisa quando a gente fala de tamponamento cardíaco. O diagnóstico é eminentemente clínico. O ecocardiograma, o POCUS, o FOCUS, o ultrassom de pulmão, eles vão dar o lastro para o seu diagnóstico. Mas a manifestação de pneumotórax hipertensivo ela é clínica. Agora, os achados que podem ser vistos ao POCUS de um pneumotórax, seja ele discreto ou hipertensivo, o principal deles é a ausência do deslizamento pleural, o que não é exclusivo, que você pode ter isso em outras entidades, como, por exemplo, em fibrose, em paciente que fez talcagem de pleura, por exemplo. Por isso que é muito importante o quadro clínico, você tem que suspeitar para poder procurar. Então, a ausência de deslizamento pleural, o aparecimento do lung point, que é aquele momento em que a pleura descolada, ou seja, aquela área do pneumotórax encontra a área do pulmão normal, onde em um lado da tela você vê o pulmão, a pleura deslizando normal, do outro lado a pleura está parada, esse momento você identifica como o lung point, e o pulsar do pulmão, onde o pulmão ele está, isso pode ser visto também em áreas de atelectasia, então não é específico, você vê o pulmão pulsar. Esses são os achados mais clássicos do pneumotórax. Ninguém teve dúvida sobre POCUS na parada cardíaca? Eu diria que provavelmente será a nova novidade do próximo ACLS, assim como o FAST foi incorporado há muitos anos no ATLS, hoje com a facilidade dos aparelhos de ultrassom, de bolso, ligados a um tablet, ao celular, isso vai se tornar uma realidade, como já é em muito local fora do país. A gente não pode perder esse bonde. Então, se a gente não treina, a gente vai acabar ficando para trás. Eu tenho quase certeza que no próximo ACLS, o POCUS fará parte da corrente de sobrevida. O que é que você acha, Marco? Com certeza. E no nosso curso da TATUS, nós teremos uma estação específica sobre POCUS e PCR. Então, a gente vai mostrar a utilização do POCUS, se utilizando de manequins vivos e do manequim da Lerdal, simulando. Então, a gente vai adquirir as imagens e vai atuar nas diversas patologias de forma a mudar a conduta, como foi no nosso caso aqui, que a gente tinha um paciente como tendo assistolia e, na verdade, o paciente apresentava uma fibrilação ventricular fina. Com certeza, nas próximas diretrizes do ACLS, o POCUS ele vem para ficar. É até interessante falar, principalmente no protocolo de assistolia de AESP, eu acho que é onde vai ter mais mudanças, né? Onde ele vai ter um grande papel. Então, às vezes, quando a gente tem um indivíduo que é trazido de fora do ambiente fora hospitalar e de um atendimento da emergência, às vezes você não tem nem notícias de familiar, nem sabe o que aconteceu. Então, imaginar os 5H e 5Ts, às vezes, para até chegar ao diagnóstico, esse tempo pode ser muito longo. E utilizando o POCUS, a gente consegue excluir ou confirmar pelo menos 4 Ts
e dos Hs, né? Então, isso ajuda muito a triar a melhor conduta para esse paciente. E, clinicamente, não é nada fácil você diferenciar um pneumotórax hipertensivo de um paciente tamponado, muitas vezes sem a história clínica, né? Exato, você Então, encontrando ele já parado. e a gente ali em 10 segundos, com um treinamento básico, é capaz de fazer esse diagnóstico e tratar e salvar tantas vidas como nós vimos ali no final do slide, né, Fábio? Exatamente, perfeitamente. Acho que está chegando aqui ao tempo da nossa live. Temos Priscila? só mais uma pergunta. Pois não. Juliana perguntou, qual a melhor janela durante o PCR, já que não temos tempo hábil para nominalizar. Habitualmente, a janela que a gente tem de forma mais prática, de mais fácil acesso, é a janela subcostal, que a gente dali consegue extrair inúmeras informações, né? A gente pode avaliar adequadamente um derrame pericárdico, a dimensão das câmaras cardíacas, a função ventricular. Agora, se a gente tem dificuldade nessa janela, nos próximos 2 minutos, ou na próxima sequência de checagem de pulso, a gente pode ir para o paraesternal longitudinal, ou mesmo, se ainda assim a gente não conseguir imagens adequadas, interpretáveis, na próxima checagem de pulso, a gente pode ir para a região apical. Mas, habitualmente, a janela clássica que a gente utiliza para essa condição é a primeira janela que a gente vai é na janela subcostal 4 câmaras. Temos mais alguma pergunta, Priscila? Não, nenhuma pergunta até então. Bom, então, como prometido, a gente tem aqui... Então, vamos lá. Então, só para lembrar que todo mundo que tenha interesse em conhecer a plataforma, conhecer o curso, se matricular no curso, ou conhecer todo o material, está o QR Code ao lado. Esse é o nosso site, tatusmed.com.br. Essas são as datas dos cursos, agora que a gente tem em outubro, está nas últimas vagas, dia 22, 23, 5 e 6, por enquanto. Por enquanto não, estão esgotadas. E agora, como prometido, a gente vai fazer aqui um sorteio de 2 livros sobre procedimentos com ultrassom no pronto-socorro. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Temos 2 perguntinhas. Dr. Vili fará uma, Dr. Marcos fará outra. Quem responder primeiro no chat, leva. Então, vamos lá primeiro para a pergunta de Dr. Vili Vater. Obrigado, Fábio. Como não teve nenhuma pergunta de protocolo FAST, eu acho que o pessoal está sabendo bem aí já tudo, né? Então, eu acho que a gente tem que vir com uma pergunta aí específica do protocolo FAST, né? Eu queria saber qual é a localização mais sensível para a gente diagnosticar líquido livre na cavidade peritoneal. Eu acho que eu já vou dar aqui algumas possibilidades. O que é que você acha, Fábio? Não, vamos lá. Faça a pergunta lisa. Se não tiver resposta, você dá umas possibilidades. De novo a pergunta, vai lá. Qual a localização mais sensível para a gente detectar líquido livre na cavidade abdominal? Priscila, você fica de olho aí no chat. Quando tiver a resposta, você avisa para a gente. Pode deixar. Vamos lá, 1 minuto, hein? A gente tem até 20 e 29 para a resposta. A gente tem mais Juliana Reis disse infraumbilical. Vili? Não, Juliana, quase isso. Sem spoiler, Vili. Maurício disse pelve. Também não. Pô, todo mundo estava sabendo de FAST. Existe um artigo muito recente, né, falando sobre isso, né? Se acreditava antigamente que era uma localização e hoje a gente já acredita que é outra localização, mas nenhuma das duas foi citada até o momento. Vamos lá, algum chute? Juliana Reis disse suprapúbica. Também não. Suprapúbica aí vai para a pelve também.
Juliana é frequentadora assídua das perguntas. Juliana participa sempre no grupo do WhatsApp. E agora frequentar aqui. Obrigado, Juliana, pela presença, hein? Ninguém mais respondeu, Priscila? Até então, não. Então, Vítor, vou dar a Posso sugestão. dar as opções, Fábio? Dê as opções. Agora Vamos lá, a letra pessoa A. que responder, hein? Letra A, recesso hepatorenal ou espaço de Morrison. Letra B, rebordo inferior do lobo hepático direito. Letra C, recesso esplenorenal. E letra D, e última, fundo de saco de Douglas ou recesso retovesical. Alguma coisa, Priscila? Igor respondeu letra B. Qual é rebordo inferior do lobo direito hepático? Foi essa a letra B? Isso, Igor. Muito bem, você levou o livro. Antigamente se acreditava que a localização mais sensível para a detecção de líquido líquido na cavidade abdominal era no espaço de Morrison, né, no recesso hepatorrenal, né, no quadrante superior direito. Mas nos estudos com esses cortes adicionais que a gente faz, aumento de sensibilidade, a gente percebeu que não necessariamente é naquele espaço entre o fígado e o rim direito, mas sim um pouco abaixo ali. A gente naquela localização junto ao rebordo inferior do fígado, né? Essa é a localização que a gente tem maior sensibilidade para a detecção de líquido livre na cavidade abdominal. Vários fatores interferem em relação a essa localização, né? Presença de brida, a própria anatomia, né? Não necessariamente esse líquido, como se acreditava antigamente, ele fica depositado de acordo com a gravidade, mas depende muito da anatomia, da história de cirurgias anteriores. Mas Igor está certíssimo, foi feito um estudo recente, e estudo, o local mais sensível para a detecção de líquido livre é junto ao rebordo inferior do lobo hepático direito. Parabéns, Igor, você ganhou o nosso livro aí. A gente conta com você lá no curso também, porque você certamente vai ser um excelente aluno. Como é que, para poder pegar o livro, Priscila, como é que a gente vai fazer com ele? Vou passar o contato aqui no chat para que eles entrem em contato. Pronto, Ô, Priscila, teve uma pergunta aí em relação ao tempo necessário para o paciente sair fazendo ultrassonografia POCUS, né? Eu acho que uma das respostas que Fábio deveria ser, o nosso objetivo no curso é que o aluno ele saia fazendo ultrassom, né? Por isso que a gente tem uma prática tão intensa, né? A gente reserva a parte teórica para o aluno assistir em casa, e é um dia realmente de imersão na prática. O objetivo é sair fazendo, na verdade, e depois a gente continuar acompanhando os colegas, né, dando o auxílio necessário. Perfeito, excelente. Vamos agora para a nossa segunda pergunta, doutor Marco. Vamos lá. De que forma o POCUS pode ajudar a diferenciar uma pseudo-AESP, uma pseudo-atividade elétrica sem pulso, de uma verdadeira AESP? Difícil. E isso tem importância prognóstica? Essa é difícil. Quanto tempo? Um minuto. Na verdade, para a sua resposta era meia hora, mas vai dar um minuto. Priscila, fica de olho aí para a gente. Deixa, estou aguardando. Juliana Reis disse, pela janela, eixo longo. Enzo disse, com Doppler. Na verdade, como o POCUS consegue diferenciar? Não é qual a janela, né? E o Doppler ajuda, pode eventualmente ajudar, mas não é a forma principal da gente diferenciar, né? A verdadeira
atividade elétrica sem pulso de uma pseudo-atividade elétrica sem pulso. Bru- Bruna Junqueira disse: vendo se o ventrículo esquerdo está fibrilando, tem importância para saber se choca. Isso é verdade, mas ainda assim você pode ter o. Se eu responder, eu vou dar a resposta. Juliana Reis disse: ver movimentação dos ventrículos se tiver padrão de fibrilação, de FV. Muda o modo da RCP, uso do desfibrilador. No caso que a gente apresentou, foi exatamente isso que aconteceu, né? E a Tainá resposta Molina disse: modo Tá M. certa, mas não. está mais ou menos, né? Acertou, mas não levou, Marcos? O que você acha, Fabião? Hein? Vamos lá. Acertou, mas não levou. Vamos dar mais um, Vamos eu vou dar levar para o VAR lá. Tá mais uma chance aí para o pessoal. faltando um detalhe aí, né? Dá uma dica aí, Marco. Na fibrilação ventricular realmente não existe débito cardíaco, realmente não deixa de ser uma atividade elétrica sem pulso, mas a gente não categoriza a fibrilação ventricular como uma forma de atividade elétrica sem pulso. Apenas nesse caso que nós apresentamos, foi uma situação onde pode ocorrer uma confusão. Apesar de ajustar o ganho, mudar a derivação e checar os cabos, a gente não conseguiu definir se era uma sistolia ou mesmo uma pequena atividade elétrica, e no caso aí era uma fibrilação ventricular fina, né? Então, o que caracteriza uma verdadeira atividade elétrica sem pulso? Última chance. Senão, quem Última leva o livro chance. sou eu. Juliana está tentando afastar tamponamento ou sinais de TEP. Também ver uma das causas de PCR. Enzo disse: ver se a contratilidade está ausente ou não. Perfeito. Isso merece o livro. A presença de chegou. contratilidade é um marcador, porque os pacientes em atividade elétrica sem pulso que têm contratilidade, eles têm uma chance. Em vários estudos, existe um estudo grande, que é uma análise multivariada de 16 mil casos aproximadamente, onde a chance de retorno à circulação espontânea nos pacientes em atividade elétrica sem pulso que têm contratilidade, ou seja, uma pseudoatividade elétrica sem pulso, eles têm uma chance de até 50% de retorno à circulação espontânea. E os pacientes que encontram-se em atividade elétrica sem pulso, que não tem contratilidade, não tem fluxo através das válvulas cardíacas, a chance de voltar à circulação espontânea é de menos de 2% na maioria dos estudos. Então, o Enzo foi muito bem, parabéns, Enzo. Agora, a fibrilação ventricular ficou ali como um trocadilho interessante que a doutora Bruna colocou aí também. Mas eu acho que o Enzo foi em cima, foi mais na mosca, né? Não é, Fabinho? Perfeito. Parabéns aí, viu, Enzo? Parabéns, senhores, pelos Igor e Enzo, pelos livros. Parabéns a todos aí. Obrigado a todos, né, pela presença, sem dúvida. Parabéns pela participação, né? Exatamente, pela participação. A Priscila colocou aí no chat como entrar em contato para poder receber o livro, não foi, Priscila? Mandou aí o contato, telefone. Então, deixa eu só fazer aqui a última projeção. Mas já terminando, para agradecer a presença de todos, convidaremos vocês também para a próxima live. A gente vai divulgar também pelos nossos canais de comunicação, das redes sociais, convidando mais uma vez a todos a conhecerem a nossa plataforma, conhecerem o nosso Instagram, seguirem, trocarmos experiências, se quiserem participar do grupo de WhatsApp, onde já temos cerca de mil médicos, estudantes e interessados no tema. É só mandar mensagem pelas redes sociais que a gente cadastra todo mundo e a gente fica muito feliz com o contato. Lembrando, ainda temos últimas vagas para a turma de 22 de outubro. Interessados, entrar em contato pelo site ou pelo próprio Instagram. Ok? Mais alguma coisa, senhores? Não, perfeito, Fabinho. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos. Boa noite. Até a próxima sessão. Boa noite, amigos. Muito obrigado por tudo aí.
Fiquem com Obrigado Deus. a todos pela atenção. Boa noite, pessoal. Boa noite.